Olá a todos, esse é o Rock Resenha, mais um canal de música e cultura. Hoje eu estou trazendo para vocês o último álbum de estúdio do David Gilmour, que é o Rattle That Lock, que foi lançado em 2015, mais precisamente 18 de setembro de 2015. Ou seja, ele há pouco tempo completou 6 anos de idade, né? E já é um tempo considerável. Eu, particularmente, assim, me parecia muito mais novo esse álbum, né? Mas ele já tem 6 anos e tudo, né? E eu quis trazer esse álbum, assim, para analisar com essa distância temporal que eu acho interessante, né? Porque logo quando saiu, surgiram várias resenhas e tudo, né? Mas muitas vezes a crítica especializada, eles estão naquele afã de lançar o mais rápido possível uma resenha de um álbum e acabam, sei lá, analisando um pouco superficialmente, vão lá e ouvem apenas uma vez o álbum, né, e fazem uma resenha e tudo, né, e acaba muitas vezes se tornando uma avaliação leviana. A gente sabe é, de casos de álbuns que foram lançados, né, álbuns mais antigos, né, que na época não foram bem acolhidos pela crítica especializada, né, e às vezes até pelo público que não entendeu o conceito da obra ou a proposta da obra, né? Mas com o tempo eles começaram a ter uma relevância maior, né? Seja diante da crítica, seja pelo público, né? Então por isso eu resolvi trazer esse álbum, né? E também porque eu gosto bastante desse álbum, né? Então eu já dou um spoiler aqui que a minha crítica a ele vai ser positiva, né? Bom, então, assim, algumas informações iniciais. O álbum foi gravado em 2015, né? O David Gilmour produziu junto com o Phil Manzanera, né? Para quem não sabe, foi o guitarrista do Roxy Music, né? Ele gravou em casa, na casa dele, gravou em estúdio, não sei exatamente qual, e naquele barco estiloso que ele tem lá, né? Bastante humilde, né? E eu acredito que o resultado desse álbum tenha sido muito bom, né? Uma das características que eu noto nesse álbum, embora a gente nunca deixe de ressaltar a questão da personalidade do artista, né? A personalidade do David Gilmour tá ali, né? Os solos dele, o timbre dele tá ali, certas abordagens, né? Então, dificilmente a gente vai ouvir esse álbum e não vai remeter a alguma coisa da obra pretérita, a obra anterior a esse Rattle That Lock, né? Mas, ao mesmo tempo, ele traz algumas nuances interessantes, assim, que a gente pode até é, dizer que é um álbum que tenta ser eclético, né, na sua abordagem, né? Bom, então eu vou fazer um faixa a faixa, né, bem básico aqui com vocês. E até é engraçado que esse álbum foi lançado muito próximo ao álbum do Roger Waters, né? Aquele. Puxa vida, agora me esqueci o nome. Mas. E acho que até seria legal, de repente, fazer uma resenha também do álbum do Roger Waters, que é um álbum interessante, né? Tem outros méritos, né? Mas eu particularmente prefiro do David Gilmour, assim, porque particularmente eu gosto muito de melodia, né? Então o álbum do David Gilmour, se comparado com o do Roger Waters, vai ser muito mais melódico, né? Então vamos lá. Esse álbum ele abre com uma faixa de instrumental chamada 5 AM, né? É uma faixa de abertura clássica, assim. O David Gilmour já abriu álbuns como o próprio álbum do Pink Floyd, o Division Bell, com uma faixa instrumental, o Momentary Lapse of Reason, o On Island, né, que é o álbum anterior a esse, o álbum solo, né, então sempre tem essa abertura, né, que seria uma faixa instrumental, e essa faixa é muito bonita, assim, né,
Ela traz uma base de teclado, né? Aquele teclado bem épico, né? Que inclusive lembra os bons tempos de quando o Richard Wright era vivo e tal, né? E, e a característica principal dessa faixa é a questão da melodia, né? Ali o que norteia a faixa é basicamente a questão melódica. A gente tem o David Gilmour ali na sua melhor, nas suas melhores performances, né? Fazendo bastante bend, né? Com a guitarra timbrada daquela forma clássica, né? Que evidencia bastante a questão da sonoridade da Stratocaster, né? Aquele som metálico, mas ao mesmo tempo com reverb bonito, né? E, e juntamente com isso tem um dedilhado de violão que dá um toquezinho de suavidade, né? E é uma bela abertura, assim, uma das faixas que eu gosto bastante, né? E, inclusive essa faixa também abre o álbum ao vivo do David Gilmour, né? O Live at Pompeii, né? E esse álbum aqui eu gosto bastante, uma das características que eu gosto bastante desse ao vivo do David Gilmour é que tem bastante música da fase pós Roger Waters, né? Fase Pink Floyd sem Roger Waters, muita coisa solo e muita coisa desse Rattle Deadlock, né? E a próxima faixa, né, que é a que dá o nome ao disco, né, que é Rattle Deadlock, é uma faixa assim que em princípio causa um certo estranhamento, né, porque ela tem uma abordagem bem diferente, né? E mas esse estranhamento passa logo porque a gente vê que é uma canção muito bem arranjada, o arranjo é bonito, a melodia é legal, né? É cativante. É como se a gente ouvisse uma canção, por exemplo, do Steely Dan, né? Aquela coisa super elaborada, assim, aquele pop sofisticado e tudo, né? E eu acho que aí entra um pouco daquele comentário inicial que eu falei, que é um álbum bastante eclético, né? E ele já abre com essa faixa assim que causa um certo estranhamento, né? Quase um pop, um rhythm and blues, né? Consta nos créditos que essa música ela foi composta também além do David Gilmour, pela Polly Senso, que é a esposa dele, que geralmente faz as letras, né? E pelo Michael Bumendil. Eu não sei se a pronúncia está correta, provavelmente não, que é o compositor francês, né? Na verdade, o David Gilmour ouviu uma vinheta que esse cara fez e tudo, né? Era uma coisinha pequena assim, gostou e quis transformar numa canção, ligou para ele e tal. E o cara ficou até meio assim, tá, não, isso daí deve ser uma pegadinha, né? Mas não, realmente o David Gilmour queria aproveitar aquela estrutura musical dessa vinheta para transformar na música, inclusive a música que dá título ao álbum, né? E essa música, ela é baseada no canto 2 do Paraíso Perdido. Essa minha edição aqui, ela tem umas coisinhas extras e tal, né? E entre elas vem esse livrinho bem bonito aqui, ó, que é o livro 2 ou o canto 2 do Paraíso Perdido do John Milton, né? Aquele poema épico que fala sobre Adão e Eva, né, sendo tentados a comer o fruto do saber e tudo, né? Um poema que foi escrito em 1600, publicado em 1667, né? O David Gilmour sempre teve um flerte legal com a literatura inglesa, né? Inclusive ele já musicou sonetos do Shakespeare e tal. E outro detalhe legal dessa caixinha, além dos souvenirs, né? É uma palheta do David Gilmour, né? E também tem uma carta que ele mandou especialmente para mim, ó. Não, na verdade é uma edição que saiu no Brasil, né? Por isso que eu consegui comprar, porque como saiu no Brasil, o preço não é exorbitante, não foi exorbitante, né? E obviamente eu comprei numa época que o dólar tava. Não, mas aí não tem a ver com dólar mesmo, foda-se, né? Comprei numa época que tava barato, né? Porque hoje em dia tá tudo caro, né? Bom, então depois da 5 AM
vem essa Rattle Deadlock, que causa um certo estranhamento, mas depois a gente se acostuma, porque é uma música super complexa em suas linhas de baixo e teclados, né? Tem mais de um teclado ali, né? Compondo, tecendo toda essa questão de timbres, né? Muitas vezes essas faixas pop, elas enganam, né? A gente pensa, é pop, é simples, né? Mas muitas vezes as faixas mais pop dos álbuns, né, são as que mais dão trabalho, porque tem todo uma questão, um trabalho, assim, na estrutura de arranjos e tudo, né? A próxima música do álbum é Face of Stone. Acho que vou ter que começar a ir mais rápido, né? Eu não quero que esse vídeo se alongue muito, né? Face of Stone já é uma canção um pouco mais, como é que eu vou dizer, mais melancólica, né? Contrastando com a canção anterior, né? Obviamente o álbum ele tem que ter essa dinâmica, né? A gente não pode, um produtor não vai botar todas as faixas mais animadas no início e todas as lentas no final, né? Então tem essa variação, assim. Essa Rattle the Lock já era uma música mais animada, essa daqui já é mais soturna, mais sombria e tudo, né? A gente já percebe isso pelo arranjo, aquele piano, um piano bem grave, né? O próprio vocal do Gilmour, ele foi composto, né? A linha de voz, né? Em notas bem mais graves e tal. Faces of Stone e tal, né? E uma coisa que eu acho interessante nessa música é, é, é o arranjo, que de certa forma ele é simples, né? Porque tem um violão com uma levada folk e tem um piano bem grave, assim, já mais clássico. E esse contraste aí fica muito interessante, né? E se não me engano, essa faixa aí, essa é uma das poucas faixas que o Gilmour fez a letra, né? E se não me engano, ele fez sobre a mãe dele, né? A morte da mãe dele, né? Não, e a letra não fala só sobre isso, né? Fala sobre finitude e tudo, né? Depois vem Boat Lies Waiting, né? E essa é uma canção bem etérea, né? Também, assim, essa daí ainda mais introspectiva que a anterior, uma música climática, né? Esse adjetivo climático, ele sempre cabe às coisas que o David Gilmour faz, que o próprio Pink Floyd faz, né? E o destaque aqui é a questão das harmonias vocais, né? Na verdade, elas estão bem na frente na mixagem, né? E o instrumental é uma coisa mais discreta, é um piano fazendo um arpejinho mais simples e tal, né? Nessa música tem a participação do David Crosby e do Graham Nash. Eu acredito, se não me engano, no disco anterior, né, o Island também, eles também participaram, né? Depois vem a música Dance in Front of Me, né? E aí já é uma música um pouco mais para cima, né? Tem um climinha assim que a gente pode seria eu acho, né, na minha humilde opinião, assim, lembra um pouco Beatles, né? Aquele clima meio music hall, vaudeville que os Beatles usavam, né? É bem o estilo do pop inglês, né? E destaque óbvio, né, para a melodia do David Gilmour, né? E eu acho que nunca é demais a gente ressaltar essa questão, assim, que qualquer canção que a gente pegue desse álbum, assim, as canções cantadas, né, as melodias sempre são bonitas, né? E aí vai até uma comparação, né, com o Roger Waters, né, cujas melodias são bem mais simples e tal, né? Não sei se não tô dizendo que é demérito e tudo, né, mas a questão melódica do David Gilmour é muito forte assim. E nesse álbum assim, ele caprichou bastante, tanto nas melodias vocais quanto nas melodias que ele trabalha com a guitarra, seja nos solos ou em músicas instrumentais, né? Depois vem In Any Tongue, que para mim é a canção mais épica do álbum, né? Eu acho que muita gente que ouvir essa música vai de cara, pelo menos assim, na questão do andamento, sim, fazer uma ligação com Comfortably Numb, da banda
do Pink Floyd, né, obviamente, né, mas é uma música original, assim, não tem, a melodia não é parecida, não tem nada, assim, mas mais a questão do andamento, né, a levada da bateria e tudo, assim, mas em termos de acordes e melodia, ela é uma música que funciona pelos seus próprios méritos, assim, e assim, resumindo, para mim é uma das mais épicas, e no show esse do Live at Pompeii, do David Gilmour, ela, para mim, assim, um dos pontos altos, né? Ponto alto desse álbum, ponto alto desse show, né? E é muito linda, assim, né? Outra característica, assim, é a questão do solo, né? Um dos solos mais, como é que eu vou dizer, caprichados do álbum, né? A próxima canção é Beauty. É uma canção instrumental, ela começa bem introspectiva, mas aí ela vai ganhando corpo até chegar no improviso de guitarra. E aí a gente acaba sem querer ou querendo, né? Lembrando Pink Floyd, né? Da parte, aquela parte funkeada que tem na música Echoes, né? Onde tem um baixo repetitivo, né? Quase um jazz modal ali, né? E o David Gilmour improvisa. Essa canção aí, essa música, ela tá nessa linha, assim, ela já não é uma melodia elaborada, é realmente um improviso, né? Depois tem uma das músicas mais interessantes do álbum, assim, bem destoante da obra do David Gilmour, que é Girl in Yellow Dress, né? Porque ela é uma espécie de um jazz que tem um flertezinho com bossa nova e tudo, né? Obviamente passando pelo filtro, né, da musicalidade britânica, né? Isso aí é inevitável, assim, né? E, assim, sem querer ser redundante, assim, a questão melódica dessa música é perfeita, assim, né? É um arranjo delicado, de muito bom gosto, né? Depois a gente tem Today, né, que é a penúltima música, que é a canção que tem mais elementos eletrônicos, né, uma cadência pop, né, e eu acredito que talvez seja a canção que eu menos gosto do álbum, mas ainda assim eu acho uma música honesta, assim, e por conferir esse ecletismo pro álbum, né, eu acho que ela é muito bem-vinda, né, porque é essa questão, assim, de ter um álbum, a concepção de um álbum, né? Eu acho que é interessante, eu acho que é muito bem-vinda, é muito bem-vindo o ecletismo, né? Quanto mais ecletismo, melhor, assim, né? E como eu falei no início, né? Acho que eu falei no meio e falo de novo, né? Esse álbum tem bastante de ecletismo, né? E o álbum fecha com a música And Then, que é outra instrumental, que ela se liga à primeira faixa, que é a 5 né, que também é uma faixa instrumental, mas só que é mais curtinha no início, e aqui no final ela se desenvolve melhor, né, e dá uma coesão pro álbum, fecha o álbum, esse álbum que transita por coisas bem... Uh, transita, obviamente, pelo estilo do David Gilmour, né, por toda essa essa série de qualidades que o David Gilmour conseguiu imprimir no álbum, né? E que são clássicas dele, que já vêm de outros trabalhos, mas ao mesmo tempo essas coisas mais ousadas e tudo, né? E essa faixa ela fecha bem legal. Eu acho, se não me engano, eu li na Rolling Stone que o David Gilmour tá produzindo um outro álbum, né? E que coisa boa, né? Que apesar de ele ser um artista longevo e tudo, né? Ele continua compondo. E E eu sempre vou receber com carinho tudo que vier da lavra do David Gilmour, né? E ele disse que nesse novo álbum que esse novo álbum vai ser diferente, vai ter outros elementos, né? Não vai ser um álbum de rock, né? Então a gente pode esperar coisa boa aí, né? O artista se reinventando e tudo, né?
E uma coisa que eu gosto, assim, gosto bastante é quando é de analisar essas obras tardias, né? Obras de autores que já estão mais velhos e tudo, né? Muitas vezes a gente não dá tanta atenção, né? Como, por exemplo, tem um disco do Paul McCartney que ele lançou em 2005, Chaos and Creation in Backyard, que eu acho que é um dos melhores álbuns dele, né? Então a gente não pode deixar de lado, né? Esses autores, esses cânones do rock aí, né? Que muitas vezes eles ainda têm algo de interessante a declarar, né? A maturidade sempre traz coisas boas, né? Obviamente eles têm já toda uma bagagem de obra, né, pelo caminho, e eles estão lutando contra essa bagagem, né? Então, a mesma coisa que o David Gilmour querer fazer um Dark Side of the Moon. Dark Side of the Moon já está feito, é aquilo ali, tudo, né? Não tem como repetir, né? Então o artista está lutando para fazer coisas, né? Lutando contra ele mesmo, né? No sentido de evitar a repetição, né? Mas ao mesmo tempo vai ter uh, o que não é repetição, mas vai ter essa questão das características da obra, né? Uma coisa que a gente analisar, vai pegar para ler o Jorge Luiz Borges, né? Vai pegar um livro dele da década de 50, né? Vai pegar um livro do final da vida, assim, tá ali o Jorge Luiz Borges, né? Pode estar um pouco menos barroco, entre aspas, né? Mas é o mesmo autor, né? Então, é isso, né? O, os artistas, eles, de certa forma, criam uma poética, né? Desenvolve. Brian May, por exemplo, né? Tudo que ele lançou pós-Queen, os discos solo, Back to the Light, que há pouco tempo foi relançado, ele tem uma pegada um pouquinho coisa diferente, mas tá ali a personalidade dele, né? Isso daí ninguém muda, né? Mas é isso então, pessoal. Espero que tenham gostado dessa breve reflexão aí. Um forte abraço.